Vídeo de hoje, vamos falar sobre compactação e descompactação de arquivos. Olá, educador e educadora. Meu nome é André Andrade e você está na Escola do Infoprodutor. Vamos ao conteúdo de hoje. Então a gente vai falar primeiramente do que são arquivos compactados, tá? Arquivos compactados é aqueles arquivos onde você seleciona uma quantidade necessária de arquivos, né, de atividades, ou seja, documentos e etc. E você compacta isso num arquivo único. Os mais comuns são o .zip e o .rar. Qual é a vantagem disso? Primeiro, a gente vai reduzir o tamanho total desses arquivos, porque eles estarão compactados. A gente vai estar organizando eles num único arquivo, e a gente também facilita o compartilhamento. Ou seja, se alguém pedir para você, sobe para mim as apostilas, por exemplo, do curso de filosofia. Vamos imaginar que você tenha 30 apostilas. Então, o que é mais fácil? Você enviar as 30 apostilas ou em você enviar um arquivo único onde está compactado todas as apostilas, certo? Então, é muito mais fácil você enviar um arquivo zip para essa pessoa que solicitou, beleza? Então, vamos lá. Formato zip e o RAR. Esses são os mais comuns, mas não são os únicos, ok? Então, a gente tem diversos outros formatos, mas esses é o que você mais vai encontrar, principalmente para quem é utilizador de Windows, tá? O Linux tem alguns outros formatos que a gente vai ver rapidamente ali, mas não é o foco desse vídeo. Então a gente vai falar sobre os mais comuns. Primeiro, formato zip é o formato universal e ele é nativo do Windows e é também ideal para o uso geral, ok? E o RAR, ele tem uma compactação mais eficiente. Ele precisa de um programa específico, normalmente o Windows não oferece, tá? Eu não sei se as versões mais novas já de repente já oferecem, mas a gente tem alguns programinhas que facilitam esse processo. E a gente também, e ele é melhor para arquivos grandes, ou seja, quando a gente tem uma quantidade maior de arquivos, perfeito? Então, essa é a diferença entre um e outro. Você pode optar pelo que achar mais conveniente para você. Agora eu quero falar com você se você está atrás de conhecimento para você entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu vou liberar para você 10 livros digitais gratuitamente. São livros sobre marketing digital, inteligência artificial e também conteúdo instrucional, ou seja, para quem vai produzir conteúdo, quem vai produzir aulas, cursos, etc. Esses livros são essenciais. Então, se você se interessa pelo conteúdo, entra lá no meu grupo do WhatsApp, Negócio Pronto, o link está na descrição desse vídeo. Você clica, entra no grupo e, eventualmente, a gente posta esses livros para você baixar, tá? Porque como o WhatsApp não mostra o histórico anterior quando você entrar, provavelmente você não vai ver nenhuma informação. Mas, uma vez por semana ou alguma coisa do tipo, eu posto novamente os livros lá para que as pessoas possam acessar, perfeito? Então, se você quer conhecimento, entra no grupo do WhatsApp. Vamos lá. Compactando no Windows, tá? Então, as minhas aulas, elas favorecem a quem utiliza o Windows, tá? Mas para quem utiliza Mac, muda um pouquinho, mas os conceitos são os mesmos. Então, se você utiliza o Mac, não tem problema, tá? Basta você abstrair e absorver o conhecimento que a gente passa aqui nas aulas. Então, vamos lá. Para você compactar usando o Windows, você pode dar um clique múltiplo nos arquivos, você vai selecionar todos os arquivos, tá? Vou mostrar isso na prática, então não fique preocupado. E aí você clica com o botão direito, aí vai aparecer um menu contextual onde você vai selecionar a opção para compactar, tá bom? E aí no final do processo ele já cria ali o zip automaticamente. E aí você depois pode renomear esse arquivo também. Vamos mostrar na prática como é que funciona isso. Vou puxar aqui meu explorador de arquivos, tá? E vou abrir aqui um conteúdo, por exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, o aromoterapia. Eu já tenho até um zip aqui, ó, se vocês visualizarem, já tem um arquivo aqui. Então, vamos imaginar que eu queira selecionar todos esses arquivos aqui, ó. Selecionei, perfeito. Clico com direito e eu tenho aqui, ó, compactar para. Aí eu tenho zip, 7z e tar. Então são as três opções hoje do Windows 11. Não sei qual é a versão do Windows que você está utilizando, mas se for o 11 você vai ter essas opções aqui, tá bom? E a gente também tem o WinRAR, que a gente baixa um aplicativo que você baixa e ele te oferece outras opções. Mas a gente vai falar mais adiante. Então vamos lá, compactar para arquivo zip. Aí a gente vai colocar aqui, ele cria pra gente aqui, ó, automaticamente, tá vendo? Ele tá compactando aqui, ó, e vai criar pra gente essa pastinha. Perfeito. Aí ele já cria, já dá a opção pra gente renomear. Então vamos imaginar aqui, ó, a gente vai colocar isso aqui chamando de arquivos compactados. Perfeito? Então a gente já compactou. Aí ele pegou o quê? Ele pegou esses 11 arquivos que tem aqui de PPT, né, que seriam arquivos para o PowerPoint, e transformou isso num único arquivo. Se eu clicar agora, ó,
Devido ao fato de eu ter um WinRAR na minha aplicação, ele vai mostrar para mim os arquivos que estão aqui dentro, ó, certo? Mas se eu não tiver o arquivo, eu posso agora descompactar. Então eu vou criar uma nova pastinha aqui, tá? Nova pasta, só para a gente não colocar junto das outras que já estão aqui, né? Vou chamar aqui de arquivos. Aí eu vou arrastar essa pasta para cá. Tá vendo? Só tem aqui um arquivo. Agora eu vou descompactar, tá bom? Aí eu vou clicar aqui em extrair tudo. Aí ele vai me perguntar aqui para onde eu quero descompactar. Ele vai mostrar na página de origem, da onde eu estou clicando. Se for isso mesmo que você quer, você vai clicar aqui em extrair. E aí ele já vai automaticamente criar esses arquivos para você. Pronto. Vou fechar aqui. Ele já criou a pastinha e já colocou aqui, ó, os arquivos que a gente compactou. Perfeito? Então você vê que o processo é bem simples, né? E é muito mais fácil para você também enviar esses arquivos. Deixa eu deletar essa pastinha aqui. Para você enviar isso aqui para as pessoas. Então, eu quero os arquivos de aromaterapia que você possui. Então você vai gerar esse arquivo zip e vai mandar esse arquivo zip para a pessoa pelo WhatsApp, pelo e-mail ou no Google Drive, onde for melhor. Aí depende também do tamanho, né? Por exemplo, aqui tem 132 megas. Se eu não me engano, isso não passa no e-mail. Você não consegue enviar isso por e-mail. O WhatsApp também eu acho que não recebe. Então você colocaria isso no Drive, né? A gente já teve aula sobre isso, sobre a gente hospedar esses arquivos em nuvens para pessoas baixarem. Na aula de upload e download a gente fala sobre isso. E aí você subiria esse arquivo para lá e a pessoa baixaria esse arquivo uma vez que você compartilhou com ela, perfeito? Então você vê que é um processo muito simples, muito tranquilo de fazer. Vamos ver o que a gente tem mais aqui? Então vamos lá, descompactando arquivos a gente já viu. Também o processo é o processo inverso, bem simples, ok? E aqui a gente vai falar sobre alguns outros programas que existem, tá? Então nós temos o 7-Zip e o WinRAR, que é o que eu mais utilizo. O PieZip eu nunca utilizei, mas também está aqui como alternativa. Como é que você faz para baixar? Então a gente vai lá para o Google e a gente digita 7-Zip. Aí já vai, o primeiro resultado aqui já é o programa. Aí você vai vir aqui e vai fazer o download, né, mediante o sistema que você utiliza. Se você utiliza o Windows, tem aqui as opções, etc. Se for outro sistema que você utiliza, também você vai baixar, perfeito? Aí você vai clicar aqui em download, vai instalar para sua máquina, aí ele vai te dar outras opções. O que eu mais utilizo é o WinRAR, que é esse programinha aqui, ó, tá vendo? Aí aqui também ele te dá várias opções de download, você vai selecionar aqui a opção que você deseja, né? No caso, português, né? O WinRAR, 64 bits se for o seu sistema, e etc. Então aqui você consegue selecionar o seu idioma, né? Português Brasil, não tem, não tem aqui, né? Versão, qual a versão que você quer, qual a plataforma, se é o Windows, se não é o Windows. Então você pode vir aqui e selecionar a opção mais próxima do seu dispositivo, perfeito? E aí você vai ter algo semelhante a isso aqui, ó. Ele inclusive muda o ícone, né? No caso, ele apareceu esse íconezinho aqui porque eu estou utilizando o WinRAR. Mas o processo é praticamente o mesmo, ó. Eu seleciono os arquivos, clico com direito, e aí eu tenho aqui, depois que eu instalo o WinRAR, eu tenho essa opção aqui, ó. Aí ele vai botar aqui, ó, adicionar para o arquivo, .rar por e-mail, comprimir por e-mail, e etc. Então você pode clicar aqui, ó, adicionar por arquivo, e aí ele vai te dar a opção RAR, for, né, ou zip. Então você pode selecionar aqui qual que você quer, método de compressão, normal, ótimo, bom. Então aqui ele vai te dando opções para você compactar esse arquivo, né? Qual vai ser o nome desse arquivo depois que eu gerar, tal, e etc. Então aqui você pode também definir uma senha. Isso aqui também, esse é interessante, porque você tem outras opções, tem opções mais avançadas, como a opção de definir senha. Então, por exemplo, você mandou esse arquivo para alguém, aí você vai mandar esse arquivo e mais a senha. Aí a pessoa vai baixar esse arquivo, na hora que ele for tentar descompactar, ele vai solicitar uma senha. Aí essa pessoa vai digitar a senha que você definiu para ela e ela vai conseguir baixar. Isso impede, por exemplo, que esse arquivo caia, por exemplo, na internet e outras pessoas tentem baixar. E aí, como não tem senha, não consegue baixar, tá bom? Provavelmente deve ter alguma opção que você consiga burlar isso, mas eu desconheço. Mas é uma opção para você inibir esse tipo de compartilhamento indevido, tá bom? Então, basicamente é isso, ele é muito simples também de utilizar. O 7-Zip eu usei muito pouco, então não tenho muito o que falar sobre ele, mas o WinRAR eu recomendo e é muito bom, tá? Principalmente para quem vai colocar senha em arquivo e etc, vai disponibilizar isso na internet, precisa colocar uma senha, ele é muito útil. Então, como eu falei aqui, alguns problemas comuns, né? Arquivo protegido, alguns arquivos compactados eles solicitam uma senha,
porque foi desenvolvido, foi criado por um programa do tipo WinRAR ou do qualquer outro tipo que defina a senha, tá bom? Ou o arquivo está corrompido, às vezes você na hora de baixar ou na hora que a pessoa subiu, corrompeu o arquivo e você não consegue descompactar. Acontece bastante isso, tá? E aí você tem que baixar novamente ou solicitar que a pessoa suba novamente esse arquivo, tá? E alguns formatos são desconhecidos. Como eu falei, tem o WinRAR e tem o ZIP, mas tem muitos outros. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos para o 7-Zip, que ele vai mostrar para vocês aqui as extensões que ele oferece. Tá vendo aqui, ó? Então ele compacta e descompacta em 7Z, XZ, BZIP, GZIP, TAR, ZIP. Se eu não me engano, o TAR ele é uma opção do Linux, né? Então, e tem aqui também descompactar somente para ir aqui tem uma infinidade de arquivos. Então você tem muitos outros formatos, além dos formatos ZIP e RAR, que é o mais comum, tá bom? Principalmente para quem utiliza outros tipos de sistema operacional, como o Mac ou como o Linux, tá bom? Então, sempre se atente a isso. Então, qual é a aplicação para isso? Então, você pode, por exemplo, compactar os módulos, ou seja, todas as atividades que compõem aquele módulo, materiais extras, por exemplo. Você vai conseguir deixar isso mais organizado profissionalmente e o download também é mais rápido. Então, é muito mais fácil você baixar um único arquivo que está com todos os arquivos compactados do que você baixar um por um. Então, essa é uma facilidade que a gente utiliza o zip ou RAR, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa é a aula de hoje. O vídeo de hoje fala sobre isso. E a gente vai se aprofundando mais e mais a cada vídeo, tá? Lembrando para vocês, essa é uma playlist que vai ter 100 vídeos. Então, a gente vai partir do básico mesmo. Se você ver o primeiro vídeo é sobre e-mails, né, como criar uma conta de e-mail, mas a gente vai se aprofundar, a gente vai entrar em inteligência artificial, a gente vai falar sobre design, a gente vai falar sobre produção de conteúdo, como é que eu vou criar meu curso, como é que eu crio um vídeo, como é que eu crio isso, como é que eu crio um pacote SCORM, etc. Então, a gente vai se aprofundar muito ainda ao longo dessa playlist, e no final do processo, você vai estar apto a ter o seu negócio online. Então, diferente da maioria dos vídeos na internet, onde são pontuados algumas fórmulas mágicas, algumas coisas mirabolantes que prometem que você vai, a partir daquele vídeo, fazer algo fabuloso. Aqui eu estou te dando conceitos, né, para que no final do processo você entenda todo o negócio e você consiga ter um negócio rentável na internet, entendeu? Aí você vai definir o que você vai fazer. Se você vai dar aula na internet, se você vai criar um negócio, se você vai desenvolver um site, se você vai fazer, vai vender e-book, se você vai vender serviços. Então, esse conteúdo ele vai te dar um conhecimento muito aprofundado sobre todos os itens que você precisa para ter um negócio legal na internet, perfeito? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal para que você receba os novos vídeos dessa nossa playlist. Se você já entende tudo isso que eu estou falando aqui, já é um nível mais avançado, também temos vídeo no canal, entra lá e acessa, perfeito? Então, não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, Negócio Pronto, para você conseguir os seus 10 livros e outras coisas que eu publico lá no nosso grupo exclusivo, perfeito? Um grande abraço e até a próxima!